Olá, Barbosa. Olá, telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos a mais um Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o professor doutor Alexandre Justo. Ele é farmacêutico, professor da UESC, gerente de laboratório. E ele veio falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa temática. A gente vai falar sobre saúde mental e alta performance. Primeiro, gratidão pela sua presença aqui no TVI. Primeira vez, não é? Aqui na TV? Exatamente, Raquel. Primeira de muitas, viu? Primeira de muitas, estou sempre à disposição. Também gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? Que tem acometido tantas pessoas e espero poder contribuir e atender aí as expectativas. Eu lembro que a gente fez um talk show lá no auditório da UESC, não sei se você lembra, acho que tem uns 1 ano e meio, 2 anos, sobre o projeto E-Terapias, e nesse talk show eu falei da importância da gente tirar o conhecimento de dentro dos muros da universidade, né, e levar esse conhecimento para a sociedade, que era o que a gente fazia, o que a gente faz no projeto E-Terapias, né, que é prestar um serviço para qualquer pessoa que quer se inscrever, inclusive qualquer pessoa de qualquer lugar, porque como o projeto ele acontece na modalidade online, qualquer pessoa pode participar. E o objetivo dessa entrevista aqui é o mesmo, sabe? É pegar esse conhecimento e tirar de dentro dos muros da universidade e levar para a sociedade, levar para as pessoas. Então, por isso que eu te convidei e te agradeço muito mesmo por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com quem está nos assistindo. E eu queria que você começasse falando sobre o que é, né, alta performance. Bom, para a gente entender esse tema alta performance, que tem sido tanto nos dias de hoje, né? Usado, a gente pode fazer uma analogia com os atletas, né? O atleta olímpico, por exemplo, ele está no momento, ele tem que viver em alta performance o tempo inteiro. Imagina numa Olimpíadas que estão os melhores do país ali representando o seu país dentro daquela modalidade. Está conseguindo fazer o seu melhor. Ele está conseguindo fazer o seu melhor, exatamente. E aí quando a gente pensa, por exemplo, de quais são as atitudes, qualidades que esse indivíduo tem no dia a dia para atingir o objetivo dele, a gente vai lembrar de disciplina. O que mais? Disciplina, liberdade. Então, música. Não é? A gente vai lembrar de disciplina, compromisso, de hábito saudável. Né? Então, vários fatores que ele vai reunindo ali em busca da sua meta, né? Dentro da sua atividade ali esportiva, e que a gente pode trazer esse tipo de comportamento desse indivíduo para as nossas atividades profissionais, sociais, familiares, né? E melhorar o desempenho naquela área da vida em questão, na qual eu mudo o meu comportamento, adquiro, né? Essas atitudes diárias, para que eu possa alcançar a meta. O grande dilema é conseguir fazer isso mantendo uma saúde mental de qualidade. Né? Exato. E aí, porque fica parecendo que são coisas antagônicas. Alta performance e saúde mental. Por conta desse excesso de cobrança, né, da sociedade atual, e de que a gente tem que dar conta e que a gente tem que estar sempre bem, que tem que dar sempre o melhor. Mas quando a gente pensa realmente em alta performance em saúde mental, é justamente você focar em ter a melhor saúde mental possível. Exatamente. E isso é bastante difícil, né? Você conseguir esse equilíbrio. E para você conseguir esse equilíbrio, você tem que entender os pilares da saúde mental, né? Para você conseguir manter ela intacta em dia, para você poder ter um bom desempenho. Sim. E aí, se a gente pensar nesses pilares da saúde mental, eu posso dividi-la em 3 pilares importantes, que é o bio, o psico e o social, né? Que a gente fala bastante sobre isso. A partir, inclusive, da definição do conceito de saúde, que não é apenas a ausência de doença, né? A saúde, ela é um bem-estar biopsicossocial, é você estar bem, não é só você não estar doente. Exatamente. E aí, como é que eu vou aplicar isso focado no sistema nervoso central? Como? E aí a gente pode discutir um pouco agora. Então, quando eu divido nesses 3 aspectos biopsicossocial,
eu indo para o lado biológico, fisiológico da coisa, né? Inicialmente, a gente tem que entender como que o meu sistema nervoso funciona e como que as minhas emoções são controladas. Sim. E aí, a partir daí, com esse entendimento, eu vou buscar estratégias para modular os famosos neurotransmissores. Então, a gente tem algumas regiões no cérebro que são responsáveis por controlar as nossas emoções. Sim. Que essas regiões é um conjunto de regiões neuronais que é chamado de sistema límbico. Sim. Ok? E essas estruturas, elas se interconectam através de conexões entre os neurônios que a gente chama de sinapses. Essas sinapses, elas são moléculas químicas, substâncias químicas, elas são alimentadas, né, por moléculas químicas, substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. E a gente tem vários tipos de neurotransmissores. A gente tem, por exemplo, a dopamina, a gente tem a serotonina, né? A gente tem o GABA, a gente tem o glutamato, a gente tem a adrenalina do cérebro, que a gente chama de noradrenalina. Sim. E cada neurotransmissor desse, nessas regiões que a gente chama de sistema límbico, o controlador das nossas emoções, ele vai ter uma função importante de nos motivar em buscar aquela meta e manter aquela meta. Né? Mas isso não ocorre por si só, por exemplo. É uma coisa que você pode influenciar, correto? A partir do seu comportamento, de hábitos? Sim, você pode buscar estratégias para otimizar isso. Então, como é que você pode, ainda falando nos aspectos biológicos, né, equilibrar o funcionamento desses neurotransmissores. Né? Então, pensando no papel de cada um deles, eu vou falar rapidamente aqui as estruturas para a gente entender. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma região que é dopaminérgica bastante importante, que é chamada de núcleo accumbens. Tá? A gente tem uma outra região que é chamada de corpo amidaloide ou amígdala, que controla a nossa ansiedade. Okay? A gente tem uma outra região importante que mantém as nossas, processa as nossas memórias, diferentes tipos de memórias, que é o hipocampo. Sim. E o córtex pré-frontal. Eu vou dar destaque a essas 4 regiões, mas nós temos outras que compõem o sistema límbico. Essas regiões, elas estão interconectadas por esses neurônios. Okay? E aí, dependendo do que está acontecendo ali, da minha relação com o ambiente, essas estruturas vão sendo mais ou menos ativadas. O que está acontecendo e como você está reagindo. Exatamente. E aí o ideal é que eu tenha uma homeostase, um equilíbrio entre esses neurotransmissores. Mas a questão é como se automotivar para, né? Exato. Essa é a grande dificuldade. De que forma o comportamento pode influenciar, por exemplo, na produção da dopamina, da serotonina, na diminuição do cortisol, ou dependendo do que você vai fazer, no aumento do cortisol, né? Que a gente não pode ver nenhum neurotransmissor como totalmente positivo ou negativo, né? Até o cortisol, que pode levar ao estresse, ele pode ser importante em alguns momentos, como durante o exercício físico, correto? Exatamente. Então, quais são os hábitos? O que as pessoas podem fazer para conseguir... não sei se a palavra correta seria otimizar ou equilibrar. Viver dentro de uma alta performance. Exato, sem ter o prejuízo, sem a ausência de equilíbrio. Então, vamos lá. Você consegue fazer, a partir da sua formatação de crenças e comportamentos enraizados e foram iniciados com você lá na infância. E aí a gente já entra para os aspectos psico, né? Lembra que a gente dividiu em 3 partes, né? Eu expliquei resumidamente o biológico, como é que esses neurotransmissores funcionam, e aí a gente entrou agora na parte psico, né? A parte comportamental. Então, a partir do momento que você identifica as suas crenças, né? Tem entendimento das suas crenças, a sua crença de merecimento, de identidade, de capacidade, com base nisso, você faz a sua relação com o mundo, para você entender o ambiente que você vive e aquilo que você quer buscar na sua vida, com aquela sua meta estabelecida dentro daquele sonho que você tem, dentro daquele objetivo que você tem na sua área da vida. Então, por exemplo, você tem necessidade de eliminar peso, por exemplo. Você vai ter que fazer algumas mudanças, né? Uma reformatação mental de hábitos, atitudes diárias para você atingir aquela meta. Ok? Mas aí, como é que você vai fazer essa
reformatação. Então você pode dividir seus objetivos em metas em diferentes áreas da vida e buscar ver o resultado que você tem em cada uma delas. A partir do momento que você não se identifica com aquele resultado não é agradável, né? A gente deu o exemplo da perda de peso, é só você ir na frente do espelho, tirar a roupa e olhar lá. O cenário que você vê, você vai se identificar lá e você vai tomar algumas atitudes mediante a isso. Né? Eu falo que as pessoas mudam ou por dor ou por inspiração. Né? Então, se for algum problema de saúde, a pessoa vai buscar mudar. E aí você tem que acreditar que você vai atingir aquele objetivo. Né? Fazendo essa reformatação das suas crenças. Mas que ele não vai cair do céu, não é gratuito. Você precisa fazer algo. Exatamente, você tem que partir com mudanças, né, a partir das suas crenças. Que nem sempre são fáceis. Essa que é a grande dificuldade. Então, a gente tem, a partir desse processo de reformatação das crenças, né, a gente veio nessa vida para viver uma vida de abundância. Né? Isso é importante a gente ter esse entendimento. Né? E a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, a gente vai cuidar da nossa mente. É uma consequência. Então, pegando esse exemplo que eu estava falando da perda de peso, você vai precisar fazer essas mudanças no seu dia a dia, através de hábitos. E como é que você vai acessar isso e gerar um hábito? A repetição. Repetição. Esse é o segredo da história. Mas para você se manter motivado a repetir, não é uma coisa prazerosa. Quem não gosta de fazer exercício físico, e, por exemplo, só pode fazer de manhã. Você levantar da cama e ir para academia fazer uma coisa que você não gosta. Então, até adquirir o hábito, o que faz com que você consiga levantar da cama? Pronto, então vamos lá. E aí, qual é o motivo que você tem para isso? Porque o motivo que vai te colocar em ação, ele é dopaminérgico. E aí, quando você entende que a dopamina ela vai estar ali para você ter aquele comportamento goal direct, que a gente fala, né? Direto àquela meta que eu estou buscando, que é a redução do peso, por exemplo. Né? Isso a gente pode falar para as outras áreas da vida, financeira, familiar, espiritual. Né? Isso, o que vai te manter ali naquele processo é a manutenção dessa dopamina em busca daquele objetivo. E isso não é fácil de manter essa dopamina alta por um tempo crônico. Então, a melhor forma de você fazer essa reformatação das crenças é você entrar num comportamento que a gente chama de metanoia, que é uma metamorfose mental que você passa, onde você vai frequentar ambientes com pessoas que têm aquele resultado que você quer, né? Você vai gerar relações com essas pessoas, você vai buscar conhecimento a partir daquele objetivo que você quer. Então, quando você tem ambientes, pessoas e buscou conhecimento para aquilo, não tem como você não atingir aquele objetivo desde que você tenha um motivo que vai te colocar em ação. E aí, neuroquimicamente, isso que é interessante. A dopamina, muito se fala que a dopamina tem a relação de prazer, né? Muito se falou por muito tempo. Mas a dopamina, ela participa desse processo que nos gera reforço até gerar o hábito, né? Que é o que você estava falando. Ela participa desse processo. Mas a dopamina, ela está mais relacionada com a expectativa de prazer. Não é o resultado final. Exatamente. É a expectativa do resultado. De chegar à redução do peso vai ser dopaminérgico. E isso vai te ajudar, junto com a noradrenalina, que vai colocar o seu corpo naquele estado de ação, queimando energia. Os dois juntos ali vão te ajudar a ir para a sua próxima meta, que nessa semana, por exemplo, é eliminar 2 quilos. Mas minha meta final são 15. Né? Então eu já tenho 2 neurotransmissores trabalhando naquelas regiões límbicas que a gente falou, que vão estar te ajudando naquela meta. E quando você tem uma resposta positiva, ou seja, você está fazendo o exercício físico e você está conseguindo ver o resultado na balança, isso reforça esse comportamento. Exatamente, e isso aí é serotoninérgico. Isso que é o legal da história, porque a serotonina ela vai te dar essa relação de complacência, de falar, pô, cara, eu atingi meu objetivo parcial. Né? Então eu preciso manter esse equilíbrio desses 3 neurotransmissores dentro desse processo. Porque se eu perco esse equilíbrio, se eu deixo que o estresse sobressaia durante essa caminhada, aí vai entrar o cortisol que você falou. E o cortisol em excesso, ele não é bom para o sistema límbico, a gente pode falar um pouquinho. Diminui a imunidade, uma tem série várias de aspectos. Interferências decorrentes, né, do cortisol em excesso, do estresse, né, que acaba alterando aí, gerando patologias, como por exemplo depressão e ansiedade, estão diretamente relacionados com o aumento de cortisol, né? Muito interessante quando você fala da questão do ambiente, das pessoas com quem você convive. Tem até uma coisa que repetem, que é que nós somos a soma
das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Exatamente. Eu achava isso a primeira vez que eu vi, falei, não, as pessoas são, eu sou do jeito que eu sou, ninguém vai influenciar. E aí você percebe que surge uma amiga nova na sua vida e é uma relação bacana, daqui a pouco você está ali fazendo coisas que ela gosta de fazer e ela está fazendo coisas que você gosta de fazer. Assim, para mim fez total sentido depois que eu encontrei uma amiga e eu passei a me cuidar muito mais a partir dessa amizade. Ela passou a ler mais livros a partir dessa amizade. Eu percebi como a gente se influenciou mutuamente, assim, como foi bacana. Então, acho que essa questão do ambiente em que as pessoas estão inseridas, porque nós somos seres sociais, né? E a gente está sempre sendo influenciado pelo outro. Por isso que às vezes é tão difícil, você que está em casa, você sabe, você está de dieta, você está ali sofrendo para perder o peso, e aí você senta na sua mesa e sua família toda está ali comendo macarrão, tudo que não pode comer, e você vê todo mundo comendo, tomando refrigerante, e você acaba comendo, porque é muito difícil você manter um comportamento diferente daquele comportamento que está no seu entorno. Isso, aí entra a questão social, né? Lembra que a gente falou os 3 pilares? Exato. Aí entra o contexto social. Aí você tem um ambiente influenciando no seu comportamento. E quando você muda esse ambiente, e às vezes é difícil mudar, né? Porque você tem que interferir em ambientes familiares, cortar relações de amigos queridos, mas que não condizem com aquele resultado que você está buscando por causa do comportamento deles. Né? E aí, como o nosso comportamento ele é modulado a partir da infância e a gente tem as crenças, a gente precisa trabalhar nessa reformatação essa reformatação neuroquimicamente falando, né? São novos processos de aprendizado através de neuroplasticidade que os neurônios fazem e que a gente vai expressar lá na frente através de comportamento. Então a gente consegue reaprender, reformatar o cérebro focado naquela meta, usando os neurotransmissores, diminuindo o cortisol. A gente pode falar um pouquinho o quanto que o cortisol é deletério, né? Em excesso, o estresse, né? O fisiológico, né? O quanto que ele é deletério para o nosso corpo. Mas fazendo isso, você entendendo esses 3 aspectos da saúde mental, né? E buscando esse equilíbrio a partir das suas metas, sonhos, objetivos, você consegue desempenhar alta performance e manter a sua saúde cognitiva, mental dentro daquilo. Porque você vê que você está evoluindo dentro daquele processo, né? Para que não gere frustração e algo do tipo. Falando ainda sobre a questão de formação de hábitos. Para um hábito se formar, tem uma quantidade de vezes que você precisa repetir aquele comportamento, né? Tem que ter ali o estímulo ambiental. Esse hábito, normalmente, ele tem que estar... É como se tivesse um gatilho, né? Uma situação que desencadeia aquele hábito. Por exemplo, você não tem hábito de comer doce após o almoço. Aí você almoça hoje e come um doce, amanhã come um doce. Depois de um certo tempo, você vai almoçar e vai sentir a necessidade de comer doce porque aquilo virou um hábito. Vou citar um hábito mais saudável. Uma vez eu li que acordar e beber água em jejum era saudável. Li numa fonte séria, e aí eu falei, vou acordar e beber água em jejum. E como eu não tinha esse hábito, era horrível. A água não descia, a vontade era de vomitar quando eu tentava beber água. Mas me forcei, no primeiro dia bebi um golinho de água, no segundo dia me forcei novamente. Depois de uma semana, eu já não sentia aquela aversão ao fato de beber água e continuei bebendo água. Depois de acho que menos de um mês, um dia eu acordei e eu acordei com sede. E de lá para cá, eu já faço isso há muitos anos, eu acordo com sede. Eu não me forço, eu não preciso lembrar de beber água, porque virou um hábito, é como se tivesse virado uma necessidade boa. Então, todos os dias eu acordo e bebo água, ou seja, o hábito se formou, se estabeleceu. Nesse caso da água, gente, eu lembro que foi na 3ª semana, eu acordei e estava com sede. Existe uma quantidade de repetição para que um comportamento se torne um hábito? Você precisa repeti-lo, né, de forma constante. Tem vários estudos que falam sobre essa questão temporal, da necessidade de você repetir esse hábito. E todos os dias, né? Exatamente, de todos os dias. Então, há um envolvimento direto também, né, desse sistema dopaminérgico
límbico que a gente falou na criação de hábito. A gente pode trazer isso, né? A minha linha de pesquisa na Universidade Estadual de Santa Cruz é sobre dependência química, e a gente pode trazer isso para o dependente também, né? E entender como que, a partir do uso, da relação dele com a substância, isso se torna um hábito de uso. E justamente por causa dessas alterações neuroquímicas que as drogas de abuso fazem até evoluir a formação do hábito, né? Então você tem, a partir desse reforço que vai sendo formado, isso vai gerando esse hábito aquele comportamento, isso, né? Que você, no seu caso, foi de água, mas aqui eu trouxe o exemplo das drogas, né? O que motiva uma pessoa a usar a droga a primeira vez, ou no início do uso, é diferente do que motiva as pessoas a usarem droga depois que elas já sabem o quanto aquilo está fazendo mal e elas não conseguem parar. Então, a primeira vez poderia ser a curiosidade, a influência dos amigos. O ambiente, né? O ambiente. Influenciador para o comportamento. Aí você usa e sente ali o prazer, tem ali a recompensa. Aí você usa porque você vai sentir o prazer. Tem uma hora que você usa, não é mais para sentir o prazer, correto? Exatamente. É para aliviar uma sensação de mal-estar. Olha, gente, que caminho, não escolha não, porque você passa a depender daquilo. A maioria dos usuários de substância psicoativa, eles relatam, né, que eles fazem uso, mas que eles não têm mais o prazer inicial daquela substância, né? Eles atingem um estágio de desejo compulsivo e que eles não conseguem ficar sem, e na qual a sensação inicial prazerosa da substância psicoativa, que é dopaminérgica lá no início, né? Ele já exauriu, né? Que a gente fala em euforia também, né? Essa sensação euforizante, né? Melhor do que prazer, porque desde a década de... inicialmente na década de 60, 70, a dopamina foi muito relacionada com a sensação prazerosa, e isso não é mais, né? Hoje, como eu falei no início, a dopamina está relacionada com a expectativa do uso. E não mais. Mas a pessoa... ocorrem reformatações e formatações, alterações na formatação do cérebro do indivíduo, nessas regiões que eu citei no início, né? Do sistema límbico, que leva à perda do controle da busca pela substância, e ele gera o comportamento compulsivo, né? E aí ele não consegue ficar sem a substância. E às vezes a pessoa, no período de abstinência, ela está num mal-estar tão grande, numa angústia tão grande, e aí eu, lendo, estudando, eu vi uma coisa assim que me tocou muito, que é assim, a pessoa muitas vezes ela busca a droga para chegar no estágio normal, o nosso estágio normal que a gente tem o tempo todo, para sair daquela situação de angústia. Não é mais pelo prazer, porque ela já não sente o prazer. Bora marcar uma entrevista específica para a gente falar sobre dependência pode falar sobre dependência. Gente, que esse assunto é muito interessante. E assim, a informação que realmente transforma vidas, e para a paz, para todo mundo, a gente vai ficar devendo aí essa entrevista para falar sobre tudo que está envolvido. Não é uma explicação simplista. E para sair também não é um processo simples, também é um processo que envolve tudo, né? O bio, o psico e o social, exatamente. E o social. Então, a questão do hábito é importante que você repita diariamente. Nesse sentido, eu acho que eu peco na questão do exercício físico, porque como eu não consigo fazer todo dia, nunca virou um hábito para mim. É bastante difícil, né? Manter o hábito de ir à academia. Mas então, os estudos mostram que você não precisa ir todo dia. Pensando na questão que a gente estava falando em relação à alta performance, né? A gente tem alguns moduladores importantes, tanto para o bem quanto para o mal no sistema nervoso central. Então, pensando no estresse, a gente tem um eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que libera um hormônio chamado cortisol. E esse cara, em excesso, ele vai gerar alterações naquelas estruturas que eu falei no início, em especial numa região chamada hipocampo, lá do sistema límbico. E isso pode culminar, por exemplo, em depressão, em ansiedade, alterações, patologias comportamentais. Da memória também. Que é também a região da memória. Só que quando você faz atividade física, isso que é interessante, essa capacidade dos neurônios se reorganizar e formar novas conexões. Imagina os neurônios como uma árvorezinha com os galinhos saindo ali e eu gerando novos galinhos. Isso a gente chama de neuroplasticidade, ramificações neuronais, né? Isso pode ser estimulado. Então, uma das formas de você estimular isso é tanto a atividade física quanto a alimentação, através de escolher, né, substâncias que vão te ajudar nesse processo,
Tá? Então você tem uma combinação que você consegue partir para esse caminho. Então tem estudos mostrando que você não precisa de fazer atividade física todo dia para fazer essa estimulação, para pegar os benefícios da atividade física, né? Eu não sou educador físico, não estudo essa área, mas tem uma substância chamada BDNF, que é um fator de crescimento de neurônio que você consegue estimular com atividade física. E o cortisol diminui essa substância. Ou seja, é como essa substância ela faz o papel de regar essa arvorezinha dos neurônios e estimular essa neuroplasticidade, esse BDNF. É como se fosse um regadorzinho para os neurônios poder fazer novas conexões. E a atividade física é um fator que ajuda a gerar esse estímulo desse BDNF. E isso, obviamente, você fazendo, tem vários outros benefícios, né? Mas pensando na questão cognitiva, a atividade física tem essa capacidade modulatória bem interessante. Você faz? Faço, eu acordo todos os dias. Não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu já estou regrado, né? Conforme te falei no início, eu já dividi minha vida em várias áreas, né? E uma delas era melhorar esse meu compromisso com a atividade física. Então, entre 5 e 5 e meia da manhã, estou na academia todos os dias. 5 e 5 e meia. Exatamente, todos os dias, exceto o sábado. Mas todos para o corpo relaxar. E no domingo eu faço outras atividades, como outros esportes. E aí, pensando nisso, como o nosso comportamento influencia o comportamento da outra pessoa, sua esposa também faz? Ela melhorou bastante, né? Ela melhorou bastante esse comportamento, né? Dessa relação com a atividade física. E a gente acaba influenciando a família, né? Porque meus filhos também são ativos, né? Gostam de esporte. Então é isso, né? Você acaba... Eles me veem fazendo e aí você dá o exemplo e eles acabam se contaminando nisso, né? E o esporte é bom para tudo, né? É isso, quando eu não fazia atividade física, lá em casa ninguém fazia, hoje todo mundo faz. Agora, pensando na motivação, eu fui sedentária a vida toda porque ali os fatores que atribuíam os benefícios da atividade física não eram suficientes para me motivar. Então, falava assim, ajuda a manter o peso, eu falava, mantém o peso fechando a boca, escolhendo os alimentos saudáveis. Então, tinha uma alimentação saudável, conseguia controlar o peso através da alimentação. Isso não era suficiente para me motivar a ir para a academia. É bom para a saúde, não era suficiente. É bom para o coração, né? Um trabalho cardiovascular, não era suficiente. E aí, um dia eu li... eu tenho muito receio do Alzheimer, porque eu tenho um histórico familiar de Alzheimer. E eu li um estudo falando sobre a questão dos exercícios físicos, inclusive da quantidade de massa magra no corpo, estabelecendo uma relação também com o surgimento do Alzheimer. A partir desse dia eu falei, estou motivada, porque eu quero me prevenir. Isso, né? E lembra que eu falei, a gente ou muda por inspiração ou por dor, né? Você falou, vou agir na prevenção. Agora sim, agora que eu sei que isso pode me ajudar a adiar o Alzheimer ou a não aparecer, com fé em Deus, vamos para a academia. Não tenho ainda essa sua disciplina de acordar 5 horas da manhã e todos os dias, mas assim, eu li no relatório da Organização Mundial de Saúde que pouco é melhor que nada, que pouco exercício físico, pouca atividade física é melhor que nenhuma. A gente sempre fica esperando, gente, a situação ideal para fazer as coisas. E aí a gente nunca faz, porque essa situação ideal nunca chega. Então, comece a fazer hoje o que for possível. Tem estudos mostrando que 30 minutos por dia sim, dia não, você já tem uns benefícios importantes da atividade física para a saúde. 2 vezes por semana, caminhada. Fico mais de 1 hora, faço tudo que eu tenho que fazer, a esteira, faço tudo, só vou 2 vezes por semana, vou. Tem gente que ainda olha para mim e fala, não adianta. Eu falo, como não adianta? Melhor que nada. E tô feliz, um dia vou ser como você, quando eu crescer. Mas é isso. Mas eu ainda tô no processo, né? Ainda tô no processo dentro das minhas metas aí que eu estabeleci. É isso que eu falo para as pessoas. Faça hoje o que é possível. Então, você não tem dinheiro para se matricular numa academia, vai andar na Beira-Rio, ou vai andar, no caso lá em Ilhéus, né? Imagina o ambiente daqui maravilhoso. Ou sobe a escada do seu prédio. Sobe, em vez de pegar lavador, sobe de escada. Buscar formas simples de manter o corpo ativado, porque isso vai gerar benefícios também, né, para o cérebro. Feito é melhor que perfeito. Eu gosto muito desse ditado. Então, a gente falou da importância do exercício físico e a gente nem tá falando aí para a questão da estética, mas até para a parte cognitiva.
E aí a gente pode também falar de outros hábitos, né? Por exemplo, o sono. De que forma o sono ele contribui para a saúde mental, ele contribui para a alta performance? Qual a importância do sono? O sono é uma etapa fundamental, né? Tem várias teorias explicando a questão do papel regenerador do sono, né? Também falando sobre a questão da elaboração de memórias durante o sono, né? Tem várias teorias explicando isso. O grande problema é a falta de sono, né? Que normalmente é o que acontece no dia a dia que nós vivemos. Ainda mais quando a gente precisa viver dentro de uma alta performance, entregando resultado, cobranças, né? E aí você se torna uma pessoa muito estressada com aquela situação do dia a dia. E isso faz com que você tenha uma péssima qualidade do sono. Então, normalmente, o que acaba acontecendo? Essas pessoas que não tem uma noite de sono bem dormida, né? Tem uma média de 8 horas, mas tem pessoas que acordam bem. No meu caso, por exemplo, eu durmo bem, com 6 horas e meia de sono, eu já me regrei, né? Justamente para acordar no horário do meu treino, eu acordo bem, 6 horas e meia de sono, né? E aí você tem que buscar estratégias para você ter uma qualidade do sono, né? Porque aquelas 8 horas é uma média. É uma média, exatamente. Mas tem pessoas que ficam bem com 6 horas, 7 horas. Você passa o dia bem, tem pessoas que precisam de 9, né? Isso varia. Tem pessoas até 10, falam, não, preciso de 10 horas, se eu não tiver 10 horas de sono, a gente precisa, não é? Exatamente. Mas isso é um ponto importante para ser discutido, porque essa falta de sono, ela acaba levando a outras consequências, que é, por exemplo, o uso abusivo de medicamentos, né? Então, hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma epidemia, né, de uso de medicamentos. Tem um medicamento agora recente que foi lançado há pouco tempo, né, que é um medicamento chamado Zolpidem, né? A gente teve aí vários relatos de uso abusivo desse medicamento. Normalmente, as pessoas usam esses medicamentos que eles são da classe dos hipnóticos, indutores de sono, né, como é o caso dos benzodiazepínicos, né? Aí a gente pode destacar, por exemplo, um diazepam, né, que é bastante famoso, e o Zolpidem. E esses medicamentos, o que eles têm em comum? Eles mexem num neurotransmissor chamado GABA, que é o cara que vai nos deixar lento. Só que esse GABA, em excesso, ele prejudica a memória, ele prejudica a estrutura do sono, né? Eu não sou especialista em sono. Na universidade, inclusive, a gente tem um colega que é especialista. Já teve aqui com vocês? Aqui no TV News, professor Eduardo Tamura. Maravilha. Então, assistam, né, o programa dele. Né? Quem quiser saber mais, tenho certeza, ele trabalha com melatonina, né? Tenho certeza que ele passou bastante informações importantes. Mas o grande problema é esse, né? Essa dependência que as pessoas geram por medicamentos, por exemplo, pelo álcool, né? Muitas pessoas tomam álcool para relaxar e dormir, né? E isso acaba gerando o próprio processo de dependência da substância pelo álcool, assim como acontece com os medicamentos. Então, esses medicamentos eles vão mexer nessa, e o álcool também faz isso, né? Nessa substância neurotransmissora chamada GABA, que é o neurotransmissor que vai nos desacelerar. Ele inibe a atividade dos neurônios e essas substâncias que eu falei, tanto o medicamento como o álcool, têm a capacidade de potencializá-lo. Por isso que você dorme, né? Ninguém toma um diazepam e vai falar, vou tomar um diazepam para ir para balada, né? Ninguém vai fazer isso, apesar de que toma o álcool, né? Mas o álcool, ele tem esse efeito bifásico que a gente, no dia que a gente vai falar de dependência, a gente explica, fala do álcool, né? Álcool, tá? E o álcool, gente, é um falso, entre aspas, sonífero, viu? Porque você tem a sensação de sonolência, mas a qualidade do sono é péssima. Aí a estrutura do sono é toda alterada. Por isso que você acorda cansado. Observa quando você dorme alcoolizado, como você acorda com a sensação de que aquela não... ressaca, né? E é a mesma coisa que acontece com os benzodiazepínicos, né? Então, quando você tem... As pessoas que usam um diazepam, por exemplo, relatam que depois, quando não está com o medicamento mais ativo no corpo, ele fica com uma sensação de ressaca muito parecida com a do álcool, porque o mecanismo é bem parecido, né? Com o neurotransmissor. E hoje a gente tem pessoas que tomam estimulantes durante o dia, para manter o estado de vigília, ou às vezes até para poder ir para academia e render mais, toma estimulantes, doses altas de cafeína, os chamados pré-treinos. E aí, à noite, parte dessas substâncias ainda está na corrente sanguínea, essas pessoas precisam tomar um medicamento para dormir, para conseguir dormir. Aí acorda no outro dia, toma estimulante. Gente, isso não é vida, não. Porque isso pode ser produzido naturalmente pelo próprio corpo, né? As substâncias que fazem com que você tenha disposição quando você acorda, seu cortisol, ele já aumenta um pouco. Quando você está treinando, a sua adrenalina aumenta. Quando você vai para a academia ali, já vai motivado com a dopamina. À noite, você vai fazendo todo aquele trabalho de higiene do sono, às vezes até uma oração, uma meditação que ajuda a produzir o GABA, mas assim, é uma produção natural, não é uma coisa que artificial, né? Pelas medicações. medicações. É artificial.
Mas a gente está vivendo uma sociedade artificial em diversos sentidos, né? Tantas questões assim da rede social, da vida perfeita, como as pessoas estão motivando o seu comportamento de forma artificial, enfim. E acabam sendo fatores estressores, né? Quando a gente olha o papel da rede social, o que as pessoas hoje postam no Instagram, obviamente é o filtro da melhor parte da vida dela naquele momento, né? E aí geram comportamentos comparativos. Muitas pessoas ficam olhando aquela situação e geram comportamentos de frustração porque não tem aquela vida que aquela pessoa tem. E isso é traduzido neuroquimicamente por diversos sentimentos para aquela pessoa que está envolvida lá com as crenças de capacidade, de merecimento, né? Que a gente falou no início. Fica parecendo que a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Pois é. E só a nossa que não é. E só a nossa que não é. Mas aí tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar com isso, gente. Acredite, viu? Até pensa assim, o que você posta é a sua vida real, né? Você posta um recorte dos melhores momentos. Então, quando você vir aquela vida perfeita de outra pessoa, saiba que aquela é a vida do Instagram. Não é a vida real, não, viu? Exatamente. Ok. E aí você trouxe alguns livros para mostrar, né, para o telespectador, para sugerir a leitura. Me fala um pouco sobre esses lembra livros. Que eu falei aquela questão da metanoia, né? Conhecimento, né? Então eu tive a oportunidade de buscar conhecimento com base nesses livros. Esse livro é chamado Cérebro e Vícios Emocionais, do Dr. André Davin, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com ele em São Paulo, lá no Alphaville, há 2 meses atrás. Ele veio aqui em Ilhéus por uma iniciativa do Sebrae, deu uma palestra, eu assisti uma palestra com ele, ele é neurocientista também, né? E eu fiquei encantado com a palestra dele, ele fez a propaganda dessa imersão e eu passei um sábado maravilhoso atrás de conhecimento. Muito do que a gente conversou aqui hoje, apesar, né, da minha formação também na área de neurociência e comportamento, esse olhar, né, eu aprendi no curso dele, que foi bastante importante para mim, que tenho aplicado muita coisa que ele colocou nesse livro. Esse livro tem uma linguagem bem tranquila. Qualquer pessoa pode de entender, de ler, né? Mostra então, novamente, Rafa, recomendo aqui, bastante. Pode entrar no Instagram do Dr. André, ele está fazendo um trabalho incrível com a Neuroacademy, né, justamente trabalhando essas questões de qualidade na saúde mental e neurobiologia, né, e alta performance também. Que ótimo. E o outro é esse aqui. Aí é Paulo Vieira, né? Falar de Paulo Vieira e inteligência emocional, quem não conhece tá atrasado, muito atrasado, né? Algumas coisas que a gente falou aqui também, aprendi, né, consumindo os conteúdos da família Vieira, né, do Paulo, da Camila Vieira, né, que são pessoas que têm feito um trabalho maravilhoso de transformação, né, mental, cognitivo, né, importante, e que eu recomendo, né, que vocês leiam, adquiram esses livros, né, e que busquem conhecimento para atingir aquele processo de metanoia, né, conhecimento, pessoas, ambientes, e aí você vai reformatando, né. Eu tive a oportunidade também aqui em Ilhéus, a gente tem um colega que também trabalha dentro dessa mesma linha, que é o Walter Vieira, não é parente do Paulo, mas coincidentemente, né, tive a oportunidade de fazer um curso com o Walter, ele atende lá, ele dá cursos de desenvolvimento pessoal, principalmente em Ilhéus, aqui em Itabuna também, então tive a oportunidade de fazer um curso, uma imersão com ele trabalha com empresários, né, então pode olhar nas redes sociais dele também, e que para mim tem sido momentos assim de busca importante de conhecimento, de sair dos muros da universidade e criar outros olhares, né, para essa temática tão importante, sair um pouquinho lá do laboratório, né, das ideias que a gente discute lá e aplicar isso mais com um olhar humano, né, para poder me tornar uma melhor pessoa e poder seguir junto aí com as minhas metas, com a minha missão que eu vim fazer nesse mundo, né? É conhecimento que transforma, né? Eu acho que o conhecimento, ele sempre tem que transformar. Ele não pode ser eu conheço por conhecer. Então, o conhecimento, ele precisa nos transformar. E é isso que você fala, você busca esse conhecimento e você vai se melhorando como pessoa. Não é uma coisa só da boca para fora, a metanoia, né? Você vai vivendo aquilo. Essa metamorfose, né? Esse termo metanoia é uma metamorfose cognitiva. E aí você vai vivendo aquilo. E aí você vai vendo que aquela meta que você estava buscando, você está alcançando pouco a pouquinho, né? Exato. E aí você se mantém no foco, né? Essa é a ideia. Paulo Vieira, gente, ele tem um livro muito famoso que é O Poder da Ação. Eu li esse livro, leia. É um livro muito fácil de você encontrar. E esse livro fala justamente sobre essas coisas que a gente está falando, né? Partir para ação, fazer
promover as mudanças, né? O que você quer para a sua vida, não esperar que as coisas aconteçam como num passe de mágica. As coisas precisam partir da gente. Então, se você se olha no espelho e você está insatisfeito com o seu peso, o que eu posso fazer? Não adianta você achar que as coisas vão vir do nada, vão acontecer como num passe de mágica. Eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso procurar um médico, eu preciso me exercitar, né? Eu preciso procurar um nutricionista. Então, isso serve para todas as coisas que você sente que não está bem na sua vida. Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo deprimido, o que eu posso fazer? Vou procurar uma psicoterapia, a depender do grau dessa tristeza, eu vou procurar um médico. Então, é isso. O que você pode fazer a respeito daquilo que você não está satisfeito, daquilo que você não gosta? Não se acostume com o que não está bom, não se acostume com o desconforto. Né? Exatamente. O poder da ação. O Paulo, nesse livro, inclusive, eu também li, ele fala logo de cara sobre a questão da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Que é o termo que ele cunha dentro desse contexto, que você é responsável dentro daquela sua área da vida, do que você daquele resultado que você tem hoje. Então, a partir do momento que você entende isso. Que a responsabilidade é por causa de atitudes e decisões que você teve no passado, né? Você tem que decidir. Aí você muda por inspiração ou por dor. Né? Aí, por exemplo, no aspecto financeiro, né? A gente pode isso colocar, né, nas várias áreas, no aspecto financeiro, no aspecto da saúde, que a gente estava falando da questão de peso, dos né? relacionamentos familiares, né? Então, várias áreas da vida você pode fazer o mesmo exercício. Às vezes a pessoa, ela tá ali vivendo uma sequência de relacionamentos abusivos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos são pessoas controladoras, abusadoras, possessivas ou violentas. E aí a pessoa ela fica naquela situação ali só do outro. E aí é a autorresponsabilidade. Assim, qual o seu papel na escolha desses relacionamentos? Por que você está escolhendo justamente essas pessoas? Então, é trazer essa responsabilidade para si, até porque a gente não muda o mundo, né? Mas a gente muda a nós mesmos. Que é mais fácil, né? A gente não muda o outro, mas a gente tem que mudar a gente primeiro, né? Isso aí. Que papo interessante. A gente falou de tanta coisa aqui. Pois é, foi. Acho que fugimos completamente do roteiro, mas, enfim. Era para falar de saúde mental. Tudo que a gente falou aqui está relacionado à saúde mental e como você ter a melhor saúde mental possível dentro desse mundo caótico, né? Faltou alguma coisa? Complemente aí. Eu estou tentando aqui lembrar, eu acho que assim, os tópicos, né, que a gente discutiu, acho que eles são importantes. Eu acho que para quem está nos assistindo, agradecer a audiência, né? E eu acho que é você pensar exatamente isso, né? E quais são os pontos que eu preciso mudar daqui para frente? Eu estou satisfeito com meus resultados? Nas minhas diferentes áreas da vida? Exato. Não estou. Então eu preciso entrar em ação. A gente falou rapidamente aqui da questão neuroquímica, como você consegue, os neurotransmissores são importantes. A gente falou um pouquinho da questão da atividade física, né? Tem a questão nutricional, né? Então existem alimentos, suplementos que você pode buscar nutricionistas que vão te ajudar nesse contexto, né? Então hoje tem um pessoal que trabalha com a nutrição funcional, né? Que é um segmento da nutrição. Às vezes você está com deficiência de algum nutriente. Exatamente, então... que vai fazer a correção desses nutrientes. E tem nutrientes que são importantíssimos para melhoramento cognitivo. Então, por exemplo, selênio, B12, né? Vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina C, vitamina D, né? Então, essas vitaminas, elas são importantíssimas. Elas vão dar, elas atuam como cofatores para o funcionamento algumas, né? Alguns minerais, por exemplo, eles atuam como cofatores para a produção daqueles neurotransmissores que a gente falou. Então, sem essa base, você não tem. E aminoácidos são a base dos neurotransmissores. Então, por exemplo, o triptofano, né? Que é o precursor de serotonina. Isso tudo vem da alimentação. E tem um outro ponto que eu lembrei agora, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o intestino, né? A gente hoje tem estudos mais recentes mostrando que a microbiota intestinal, ela é capaz, a mudança, né, da microbiota intestinal, ela é capaz de modular sua serotonina. Né, aumentando aí a produção de triptofano e serotonina, e obviamente isso vai atingir lá no sistema nervoso central. Então, você usando probióticos, melhorando aí a sua flora, olha que maravilha a ciência, já era, né? chamado de segundo cérebro, mas a gente está entendendo cada vez melhor como é que funciona, né? Essa interação, enfim.
porque, de fato, influencia no nosso humor. Quem tem prisão de ventre sabe exatamente como o humor muda quando a pessoa ela não tem essa capacidade de ir ao banheiro regularmente, diariamente, como isso afeta o humor. Agora, esse processo aí, ele vem sendo cada vez mais, né, estudado, elucidado. Cada vez mais tem estudos mostrando do papel da microbiota intestinal. Inclusive, no nosso laboratório, a gente tem uma linha que estuda isso aqui na UESC. Probióticos, né? A importância dos probióticos. E quando eu falo probiótico, nem sempre é aquele probiótico caro que você compra na farmácia, que custa 200 e tantos reais. Ou aquele também do mercado, que também não é tão baratinho. Tem probióticos que você pode fazer em casa mesmo, não é? A partir de fermentação natural. E tudo a partir realmente dessa busca de conhecimento. E esses estudos que vêm sendo feitos, que é justamente no intuito de avançar o conhecimento para promover saúde, não é isso? É isso mesmo. Hoje a gente tem um grupo como eu estava falando, né? Grupo na área de nutrição, que é o pessoal que trabalha com nutrição funcional, que é um olhar mais individualizado da nutrição, não é aquela dieta fechada que a gente passa, e aí eles vão otimizar tudo isso aí, melhorando a questão do intestino, né, usando aí nutrientes adequados de acordo com aqueles déficits, né? Então é importante as pessoas procurarem os profissionais específicos de cada área, né? O educador físico, o nutricionista, que isso tudo vai dar um substrato correto, né, para o nosso corpo atingir aí a plenitude na saúde mental e alta performance. O doutor André, ele tem um termo que eu achei bastante interessante no treinamento dele, que o cérebro é treinável. É treinável. Então, a partir do momento que você consegue viver novas experiências em novos ambientes e fazer essa busca que a gente discutiu aqui, você vai treinando o seu cérebro até a formação de um hábito, que foi o que você falou no início, né? A gente consegue fazer isso através de enriquecimento ambiental, né? E isso a gente faz no laboratório, no Camundongo. Ele fica muito mais motivado em ambientes onde a gente coloca os brinquedinhos lá para ele explorar, do que a caixinha dele que ele vive lá e que não tem nada motivacional. E a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Com nossos filhos, com a gente mesmo. Exatamente, a gente tem que buscar, né? Formas de manter nosso ambiente enriquecido, né? Treinar nosso cérebro, entender que a partir da nossa relação com o ambiente a gente consegue mudar nosso comportamento e atingir a nossa plenitude, né? No corpo, que é o que a gente busca. Exato. E um hábito, gente, que as pessoas estão perdendo e é fundamental para a saúde mental, espiritual, é justamente o hábito da leitura. Gente, os videozinhos do TikTok, alguns são até informativos, mas não substitui a leitura. Então, não perca o hábito de ler. E ler conteúdos sérios, conteúdos de qualidade, conteúdos que transformam, como esses dois exemplos aqui que o professor Alexandre trouxe para a gente. Eu diria gratidão pela entrevista, mas eu vou dizer gratidão pela aula, viu? Muito obrigada mesmo. Bate-papo foi excelente. E fica o compromisso para você voltar para a gente falar um pouco sobre a dependência química. Muitas pessoas entram nesse caminho achando que é só por diversão e é um caminho complicado, né, de seguir. E às vezes sair desse caminho não é fácil. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E assim, tem mais um monte de perguntas a respeito do papel dos neurotransmissores na ansiedade e tudo. A gente pode falar sobre a relação de sono e ansiedade, alimentação e ansiedade, exercício físico e ansiedade, mas isso aí fica para uma próxima visita. Gratidão, viu? Adorei mesmo sua visita. Sinta-se em casa aqui na TVI, porque a gente, aqui na TVI, a gente procura sempre levar conteúdos de qualidade para o público, informações sérias. Então, por isso que a TVI, ela sempre dá esse espaço, e você vê que é um espaço para a gente realmente poder debater sobre o assunto, não é aquela entrevista que com um minutinho corta que a gente não consegue falar nada, né? Então sinta-se em casa aqui na TVI e eu espero você para a gente poder tanto se aprofundar nessas questões da saúde mental, quanto falar também sobre a dependência química especificamente. Eu que agradeço o convite, dizer que foi uma experiência maravilhosa aqui, desafiadora, né? A gente tentar, eu acho que é um exercício que a academia precisa fazer, principalmente depois da pandemia, né? A gente tentar adaptar a linguagem nossa acadêmica para o público, para a gente poder veicular informações de qualidade com base na ciência, né? A pandemia nos ensinou isso. Eu acho que a grande falha da academia
foi essa. E aí a gente viu o que aconteceu durante a pandemia, né? Em relação às informações que foram disseminadas, fake news e tudo mais. Exato. E eu dizer que eu estou à disposição, né? Agradecer o espaço mais uma vez, a equipe aqui, a receptiva. Nosso laboratório é o Laboratório de Farmacologia Comportamental aqui da UESC, né? Que é coordenado por mim, pelo professor Eduardo Marinho, que é um parceiro na área de pesquisa. E hoje a gente, através da ciência, a gente transforma vidas, né? Que isso que é importante, porque a gente pega os adolescentes que entram com a gente com sonhos e que precisam ser resilientes, né? Porque não é fácil seguir a carreira acadêmica de pesquisa, né? É muito compromisso, resiliência e ter resiliência na pesquisa, na vida, né? Na vida. É difícil, né? Na pesquisa também, porque você tem que aprender a trabalhar com frustrações, porque muitas vezes você está lá na bancada desenvolvendo aquela hipótese que seu orientador trouxe para você e no final das contas o resultado não dá em nada. E aí foram dias, fim de semana, né, investido naquele tempo, mas daqui a pouco você encontra um resultado, você transforma uma vida, esse menino se forma, vira um mestre, né, segue o caminho da academia e está aí daqui a pouco como professor, né, seguindo, formando pessoas e como o seu exemplo, né, que também segue aí esse caminho dentro da academia. Então, para a gente isso é a nossa plenitude, né? A gente saber que a gente está vivendo aí a vida equilibrada e é importante que as pessoas encontrem isso, né? Aquilo que nos faz feliz. Eu brinco, eu falo assim, se eu ganhar 5 milhões amanhã, eu continuo fazendo o que eu tô. O que você faria? Eu continuo fazendo o que eu tô hoje, entendeu? Porque isso é motivador. A docência ela não é fácil, né? Mas quando você tem paixão, e no seu caso, que é a docência e a pesquisa, né, tem algo que vai além do financeiro, né? Exatamente, é transformador, né? Pra gente como pessoa e principalmente para aquele que, como eu fui atingido lá atrás, né? Eu sou resultado de pessoas que me deram uma oportunidade da iniciação científica até chegar num doutorado e hoje estar aqui, né, nessa região maravilhosa, com esse povo maravilhoso, podendo contribuir na transformação social, que é o que a pesquisa faz. E produzindo conhecimento, né? Muita coisa assim que eu já fiz na universidade, muita coisa que a gente estuda, a gente se pergunta, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E agora eu tô numa fase de tanta gratidão, assim, tô tão feliz, porque eu consigo responder pra quê? Pra que eu tô estudando isso? Pra que eu tô pesquisando isso? Sabe? E tem um motivo, e isso é maravilhoso. Isso vai levar algo mais, isso vai produzir um conhecimento, né? Isso vai se transformar em benefício para as pessoas. Então, isso é muito gratificante, apesar que eu sei que a docência não é fácil, mas no seu caso é isso, você produz, você pesquisa e você produz conhecimento. E conhecimento que muda a vida das pessoas. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Imagina, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Quem quiser seguir nosso laboratório nas redes sociais. Pode dar o Instagram. É o Laboratório LAFAC, Laboratório de Farmacologia Comportamental, só puxar lá, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Ok, então sigam lá no Instagram, o LAFAC. Gente, gratidão por vocês terem ficado aqui até o final dessa entrevista com o professor Dr. Alexandre Justo, falando sobre saúde mental e alta performance. Encontro vocês no próximo Raquel Rocha Entrevista. Tchau, tchau.